Meus amigos, meus irmãos, Deus está presente. Para sempre. Este é o grito de guerra do programa Alziro Zarur, que é feito no Templo da Boa Vontade com os testemunhos do povo. Claro que, com preferência, do povo legionário. Diariamente vai alguém, conta a sua história e termina assim: Deus está presente. E o povo que está lá responde: Viva Jesus para nossos corações para sempre. E eu expliquei que esse é o nosso grito de guerra ao mal, porque nós estamos a um passo do fim dos tempos. Estamos cada vez mais perto da volta triunfal de Jesus. E sabemos que o mundo aí fora adora a trindade do mal, não a trindade do bem, que é Deus, Cristo, Paráclito, Espírito Santo. Mas a trindade do mal é Satanás, Anticristo e falso profeta. Eles se orgulham de pertencer a Satanás, que é a soma de todas as maldades humanas. Eles se orgulham de trabalhar a favor do Anticristo. E prestigiaram uma multidão de falsos profetas que estão trabalhando ativamente em todos os meios de comunicação. Tá certo, é isso aí. Agora todos têm que escolher definitivamente entre o bem e o mal. Não há mais delonga. Nós chegamos ao fim dos tempos. Agora cada um tem que fazer sua escolha e ficar com o mal ou o bem. Se escolher o mal, fica com Satanás, o Anticristo, o falso profeta. E se escolher o bem, ficará com Deus, com Cristo e com o Paráclito. Como hoje eu estou tendo a honra de batizar o casarão Elias Zarur, aqui em Marechal Hermes, e como desejo sempre honrar o nome de meu saudoso pai, nada mais apropriado para essa cerimônia que recordar as 21 chaves bíblicas da volta gloriosa do Cristo de Deus. Vejam bem, eu não inventei essas 21 chaves. Todas elas estão na Bíblia Sagrada, não na parte humana da Bíblia, mas na parte divina, que é a parte profética. E se a Bíblia continua de pé, desafiando a fúria do materialismo iconoclasta,
Evidentemente, é porque a Bíblia é infalível nas suas profecias. E se alguém provar que uma profecia não se cumpriu, das que já passaram, eu deixo de pregar Evangelho e deixo de pregar o Apocalipse. Alguém aí quer provar que eu estou errado? Não é à toa que eu gosto dos preços. A raça negra não sabe o valor que tem. Bom, já fiz esse desafio publicamente pela televisão, pelo rádio, em ondas médias e curtas, pela imprensa. E até hoje não apareceu um cidadão que desejasse contestar a minha afirmativa. A parte divina da Bíblia é irretocável. A parte profética da Bíblia é infalível como o próprio Deus, porque são profecias do próprio Deus, dadas aos seus servos os profetas. Claro que a parte humana da Bíblia reflete o estado evolutivo dos homens que escreveram na parte humana. Mas se nós sabemos que Deus não cessa de trabalhar, os mundos não cessam de progredir, como é que íamos querer que a Bíblia ficasse estagnada no tempo? Coisa de louco. Não, os conhecimentos da parte humana da Bíblia teriam de evoluir através dos séculos, tangidos pelas revelações dadas pelo Cristo ao Paráclito. Daí a necessidade das revelações progressivas. Jesus mesmo dizia: eu queria dizer-vos muito mais, infelizmente, porém, vós não entenderíeis. Por isso, mais tarde, eu vos mandarei o Espírito da verdade, o Paráclito, que vos recordará o que eu disse e vos dará o que eu não pude dizer. Estranho como pareça, foi a primeira vez na história da humanidade que apareceu um homem para dizer: não levem em conta os erros da Bíblia, eles fazem parte da parte humana. Levem em conta a parte divina, a parte profética, porque esta jamais errou, não errará jamais, porque não depende de homem, mas exclusivamente de Deus. E esse homem foi o presidente da LBV. Vocês sabem de onde vem a raiva dos inimigos contra mim? Vocês não sabem, não? De onde vem a raiva dos inimigos do bem, dos inimigos da luz, dos inimigos da verdade, contra a LBV e contra mim particularmente? De onde vem? Porque eu já sei tudo que vai acontecer até 2000 e eles não sabem. E ainda há isso de pior para eles. O povo agora tem de escolher entre aqueles que podem guiar até a esquina de Marechal Hermes
e outro que pode guiar até o fim dos tempos no ano 2000. Não tem saída. Bem que eles tentam me desmoralizar e dizem, Zarur é isso, Zarur é aquilo. Mas o povo diz assim, escuta aqui, ó, rapaz, ele mesmo diz que não é perfeito. Nem Jesus se achava perfeito quando desceu aqui. Basta entrar na condição humana para perder a paciência com a maldade, com a calúnia, com os inimigos de dentro, que são os piores, caluniadores, invejosos, safados. A gente não pode mais ser calmo, tranquilo, porque os traidores não deixam. Mas eu nunca neguei isso. Eu sou um pecador. Sou um homem como outro qualquer. Nunca me intitulei ser maior do que quem quer que fosse. Mas o que eu digo é o seguinte. Quando aparece um Henry Ford e inventa um automóvel, ninguém quer saber se ele é imoral, se ele é isso, se ele é aquilo. Quer saber se o carro leva mais rápido a pessoa, leva, então vamos com o carro. Quando vem o Thomas Alva Edison, inventa a lâmpada incandescente, ninguém quer saber se o Thomas Alva Edison foi ladrão de galinha. Quer saber se a lâmpada que ele deu à humanidade realmente ilumina o escuro. Ilumina. Então viva o Edison. E ninguém quer saber mais dos defeitos dele. No caso da LBV, eu acho que o povo pensa da mesma forma. Não importa que digam isso e aquilo do irmão Zaru. O que importa saber é o seguinte: a LBV nos leva à salvação ou não leva? Quando os inimigos querem atacar, até as qualidades passam a ser defeitos. Não tenha dúvida nenhuma. E, por exemplo, o irmão Zaru vive irrepreensível, não anda atrás de mulheres por aí para abusar delas. Aí eles dizem, tá vendo, esse cara não é homem. Que despreza tanta mulher bonita, ele é uma besta. Agora, se eu fizesse o contrário e desse em cima de todas, aí diriam, um garanhão, esse cara é um imoral. É como aquela história do homem, do filho e do burro. O pai botou o filho em cima do burro e lá foi pela estrada. Aí o povo dizia, o povo sem moral. Olha que velho indecente. Em vez de sentar lá no burro, bota o filho que é moço e pode topar essa caminhada. Então, o velho tirou o filho de cima do burro, entregou o burro ao filho e subiu em cima do burro. Aí o povo dizia, olha aí que velho sem vergonha. Ele, um homem, podendo arrostar-se a caminhada, obriga o pobre do menino a caminhar. Esse homem é imoral. Moral da história, ninguém contenta ninguém. Então os dois levaram o burro nas costas. O que prova que os dois eram mais burros que o burro. Se você vai ligar para o que dizem e para o que as comadres inventam, comadres com cara de santo. Nós temos lá umas comadres na LBV também, com cara santificada, são piores que o demônio. Eu prefiro as que não têm cara de santa, as que mostram logo o jogo, porque não adianta enganar a ninguém, porque a Deus nós não enganamos. O que é que adianta enganar este ou aquele? Mas o mundo é assim.
tangido pela inveja, não perdoa o bom êxito de ninguém, muito menos o irmão Zaru. Mas eu respondo sempre com as vitórias da LBV. Durante muitos anos entreguei a sede a um cidadão que se dizia meu amigo e depois vinha saber que não era. Mas é melhor ser enganado do que enganar, não é isso? Resultado, como Deus não perdoa, o traidor caiu. Como cairão as traidoras que estão com ele? Já saiu um punhado de gente podre que só tornava infecta qualquer dependência da LBV. Ainda há mais algumas pessoas que vão desinfetar. Com a graça de Deus, vão desinfetar. Mas como a sede melhorou, minha primeira providência foi aplicar a fórmula do Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Lá está o templo da boa vontade. Um templo simples como o próprio Jesus. Na estrada estreita, porque ele mesmo dizia: cuidado com a estrada larga, entrai pela porta estreita, porque larga é a estrada que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas qual é a finalidade daquele templo? Trazer Jesus vivo ao povo e levar o povo vivo a Jesus, que o povo morto só basta enterrar. E quantas curas maravilhosas, quantos testemunhos de fé desses que levantam até os semi-moribundos. Tem levantado tanta gente, tem dado ânimo a tanta mulher, a tanto homem, a tanto velho, que já estavam praticamente derrotados. Agora todos vão lá e conversam com Jesus face a face, olhando os olhos do Cristo. E bem-aventurados aqueles que não baixam seus olhos quando enfrentam os olhos de Jesus. Vamos então, em homenagem ao casarão Elias Zaru, rememorar as 21 chaves divinas, proféticas, bíblicas, da volta de Jesus ao nosso planeta. Ele próprio disse: haverá falsos cristos em todos os povos e nações da terra. E por que isso? Porque cada qual das religiões procurará parecer a verdade. Vai querer ser a religião verdadeira. Então só se estiver com Jesus. Pois bem, para sobreviverem, elas dirão que Jesus está com elas. Então surgirão esses falsos cristos em todos os povos e nações do mundo. É a última tentativa inútil de sobrevivência das religiões humanas. Vocês reparem que cada religião aí procura dizer: o Cristo é nosso. Dizem mais: São Jorge é nosso, São Cristóvão é nosso, o diabo é que é vosso. Mas o diabo, afinal, é o pai de todos eles.
irmãos divididos, diabólicos. Guerras, terremotos, fomes e pestes em todo o mundo. Tem acontecido ou não? Não viram a guerra do Vietnã? Assinaram o Tratado de Paz e eu disse, isso é burla. Isso muito tempo, lá no casarão antigo. Está também no Jornal de Deus, escrito para quem quiser ver. E a guerra continuou apesar do Tratado de Paz. Terremotos, quantos tem havido? Como avisos periódicos, hoje aqui, hoje ali, até em Lisboa, agora, recentemente. Fomes, qual é o lugar em que não há fome? Qual é o continente livre da fome? E das epidemias, pestes, qual é o lugar que não tem epidemias? O que é que nós pensamos em primeiro lugar? Na segurança dos entes queridos, nossa mãe, nossa avó, ou nossa esposa, nossa filha, nosso neto. Queremos a segurança deles, pois não há segurança fora do Cristo de Deus. Sinais no céu, no sol, na lua, nas estrelas, visíveis a toda a humanidade terrestre. Tem havido, desde que Jesus avisou, há só de 2000 anos, milhares e milhares de sinais, até aquela famosa chuva de estrelas no século passado. Mas não é especificamente a esses sinais que Jesus quis se referir no tempo do fim. É a verticalização do eixo da Terra. Porque a Terra está com o eixo assim, inclinado, e vai haver isto, ó. E quando houver este movimento de verticalização do eixo da Terra, só estarão na Terra homens verticais, retos, homens puros, homens dignos da aprovação do dono do planeta, que é Jesus. Pois bem, mas quando a Terra fizer isto e se verticalizar, vai parecer que as estrelas estão caindo em cima dos homens. O Sol, a Lua, tudo tombando sobre a Terra. Uma sensação horrível de vertigem que só aguentarão aqueles que estejam preparados, porque já estavam verticalizados antes da verticalização do eixo da Terra. Outra chave, eu não vou pormenorizar, senão ficaria aqui 20 dias. Eu dou uma chave por dia e quase não há tempo lá no programa. Imagine se fosse dar 21. Perseguição aos cristãos verdadeiros, os do novo mandamento. Cristãos de todas as religiões e filosofias existentes no tempo do fim. Muita gente poderia dizer, mas o novo mandamento foi revelado no Brasil. Como é que pode haver cristãos do novo mandamento fora do Brasil? Mas há. Só que não há conscientemente como aqui no Brasil. E a maioria pegou a Bíblia durante 2000 anos e não viu o novo mandamento de Jesus dentro dela. Só a LBV viu e revelou que o novo mandamento acaba com as divisões, os sectarismos,
mais católicos, nem protestantes, nem espíritas, nem umbandistas, nem budistas, nem esotéricos, nem teosóficos. Por quê? Quem formou o planeta Terra? Foi o Cristo. Portanto, é um planeta cristão, do Cristo. Ora, ninguém entrou nesse planeta, nem poderia entrar sem a permissão do Cristo. Portanto, os que entraram são naturalmente cristãos. Vou dar um exemplo. Quem fundou a Legião da Boa Vontade? Foi o irmão operário de Deus. Só entra na Legião alguém com a minha permissão. Se não tiver o meu aprovo, não pode entrar. Eu não vou deixar entrar um criminoso, um ladrão, um traidor, um imoral, que vai afetar os outros, que não são nada disso. Então eu zelo pela felicidade daqueles que entraram na LDV. O mesmo fará Jesus. Terá que afastar até o final deste século, terá que afastar deste planeta todos os imorais, todos os invejosos, os caluniadores, os traidores, todos os que só vivem para o mal, transgredindo as leis do Deus eterno. Não ficarão neste planeta. E para onde irão? Há no Apocalipse a explicação. Está se aproximando da Terra um planeta chamado Absinto. Nome simbólico é Absinto. A missão desse planeta é carregar os maus inquilinos do planeta Terra. Tem muita gente que pergunta, o mundo vai acabar? Deus vai acabar com o mundo? Eu pergunto, você tem uma casa, tem alguns inquilinos imorais, porcos, sem vergonha. Você acaba com a casa ou com os inquilinos? É isso que Deus vai fazer. Vai tirar os maus inquilinos e passar para o absinto, que é o caminhão do lixo, do espaço eterno. Vão todos para o absinto. Vão deixar o planeta Terra, porque não são mais dignos de habitar nele. O mundo vai continuar. Por que Deus iria acabar com o mundo? O que vai acabar é esta civilização podre, que tem o nome de cristã e nunca foi cristã. Tem nome de civilização, mas não é civilização, é civilização. É sífilis. Há uns senhores aí que ensinam a religião, dizem que isso é uma lenda, Jesus nunca mais voltará. Tem infantilidade. Então quem diz isso está chamando Jesus de infantil. Porque o próprio Jesus na Bíblia quem diz, não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. E no Apocalipse já está a solene a declaração, eis que depressa eu venho. E o povo grita, ora vem Senhor Jesus. Pois bem, a LBV prova que não é a dona da verdade. Ela admite que haja ovelhas do novo mandamento em todos os rebanhos do mundo. Devemos ser saber da existência do novo mandamento. Elas o vivem no ideal de pureza e de amor. Então, se só vivem para esse fim, que Deus é amor, serão incluídas essas ovelhas no rebanho único do Cristo de Deus.
chave é dos falsos profetas em todos os meios de comunicação a serviço do anticristo. Muita gente ainda não entendeu essa chave. E vou explicar por quê. Muita gente confunde elevação espiritual com boa educação, com normas exemplares de vida humana ou interhumana, relações públicas. Então, chega ao absurdo. Não, mas fulano não pode estar errado. Você vê que ele é um homem educado, é um homem respeitador, é um pai exemplar, foi um filho 100%, um irmão admirável. Ele tem que estar com a verdade, então você não vê a aparência dele? Mas o legionário já aprendeu a não misturar, nem confundir o fato com as aparências do fato. E agora eu digo pela primeira vez na história do mundo, o homem pode ter uma moral excelente, pode ser mesmo que se chama um padrão de moral, e ser um falso profeta. Uma mulher pode ser mãe extremosa, isso aí está parecendo o anticristo. O anticristo só serve para atrapalhar. Todo aquele que atrapalha é anticristo. Pode ser uma criança, pode ser um velho, pode ser uma moça bonita, mas se só atrapalha é anticristo. Mas voltando ao assunto, a esses casos de homens de moral imexérrima, mulheres íntegras, impolutas, então todo mundo diz, não, eu estou com ele, estou com ela, pois eles são formidáveis, uma vida pura, são exemplos de pureza para a sociedade, mas eles direi, são falsos profetas. Já um outro homem pode parecer um imoral, uma mulher pode parecer leviana, mas se eles pregam a verdade de Deus, apesar de todas as aparências em contrário, eles são os profetas do Altíssimo. Agora, é pena, mas há uma lei universal chamada reencarnação. E muita gente não quer saber disso, porque diz que é coisa de espiritismo. Deus me livre, isso é coisa de malucos, de espíritas. Olha, a LBV não é espírita, a LBV é de Deus, e entretanto aceita a lei da reencarnação porque ela é um fato tão real quanto o próprio Jesus. É estranho, né? Pensam que a reencarnação pertence ao espiritismo. Ora, meus amigos, o espiritismo foi codificado em 1857 por Allan Kardec, nosso particular amigo. Nosso chapa. E a reencarnação já era ensinada por Jesus no seu Evangelho. Quem não nascer de novo não poderá ver o reino do céu, disse ele a Nicodemo. Uma vida só não basta para o homem se purificar.
tem que ser muitas vidas, de purificação em purificação, até chegar a ser um com o Pai. Até poder dizer, como Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Ora, 1000 anos antes de Jesus chegar pessoalmente à Terra, os egípcios já ensinavam a reencarnação dizendo: a criança é o velho que voltou a viver. E é verdade. Nós vemos aí nosso irmão, parece ser um velho. Não é. Não há velhice, não há criança, infância, tem ilusão. Há um espírito eterno que não tem idade com o próprio Deus. Deus é sempre jovem e ninguém é mais velho que Deus em eternidade. Ora, um homem chamado velho está mais perto da infância do que um moço. Daqui a pouco aquele velho se transformará numa criança pela reencarnação, tomando outro corpo. Mas o espírito é o mesmo, é um só. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança pelo espírito e não pelo corpo. E justamente a reencarnação é a chave das profecias. Porque velhos iniciadores, ao autenticarem o seu curso de iniciação espiritual, diziam: Deus escreveu a história com antecedência e lhe deu um nome, profecia. Mas como é que Deus podia escrever a história com antecedência, deixando que houvesse pretos e brancos, amarelos e peles vermelhas, sangue azul, ricos e pobres, honestos e ladrões, mulheres virtuosas e levianas? Por quê? Crianças perfeitas e outras paralíticas? Por quê? Crianças normais e crianças alienadas? Por quê? Por quê? Porque Deus é sádico. Porque Deus é perverso. Ele se distrai com a dor dos seus filhos, com as desigualdades que ele próprio semeia e estabelece. Não. O protestante, porque não aceita a reencarnação, tem que chegar a essa conclusão. Ou então tem que adotar um Deus muito idiota, mais idiota que qualquer pastor protestante. O católico, padre, papa, cardeal, bispo, também tem que chegar a essa conclusão, porque não admite a reencarnação. Então o Deus da Igreja Romana é um Deus miserável, um Deus canalha, iguais a todos os que o acham canalha. Mas não. Vem a LBV e diz pela primeira vez na história do mundo: Deus é justo e perfeito, porque ele escreveu a história com antecedência, baseado nas encarnações anteriores de cada um, homem, povo ou nação. Deus, julgando o passado de cada um, é que lhes determina o futuro, homem, povo ou nação. Então cada um tem aquilo que merece de acordo com suas obras. Roubou, vai ser roubado. Traiu, vai ser traído. Matou, vai ser morto. Esmagou, vai ser esmagado.
assaltou, vai ser assaltado, sequestrou, vai ser sequestrado. Esta é a lei. Então aí, pela primeira vez, o povo levanta a cabeça e diz: Deus é justo. Deus é eternamente bom. Só esta parte do livro, Mensagem de Jesus para os sobreviventes, só esta parte bastaria para testar a originalidade desta obra. Ela é realmente a Bíblia deste final de ciclo. Apostasia geral em todas as crenças religiosas do planeta. Já aconteceram apostasias, isto é, abandono em massa, fiéis que largam as suas igrejas. Isso é um fenômeno periódico em todas as religiões. Mas a apostasia a que Deus se refere é a do fim dos tempos. A proporção que for chegando a hora da volta do Cristo. Aqueles de boa fé vão sendo iluminados e vão ver que estão numa igreja falsa, numa religião falsa, adorando um falso Deus. Então sim, aos milhares e milhares se afastarão dessas igrejas. Haverá um êxodo geral, quase total. E nós sabemos que 2/3 da humanidade vão ser destruídos. E da terceira parte, restarão poucos. E a terceira parte que se salvou do fogo vai ser provada por Deus. E só 144 mil, número simbólico, se salvarão. Ora, numa terra que tem 4 bilhões de habitantes, só se salvarão 144 mil. Estou achando o microfone hoje muito esquisito. Está indo bom aí? Não está bom não, né? Tem qualquer coisa esquisita, né? Melhorou? Ah, ótimo. Vai ver que a caixa de ressonância aí. Eu quero que o povo ouça, porque isso é uma pregação libertadora. Falsos profetas em todos os meios de comunicação. Então muitos se dizem bons espíritas, bons católicos, bons protestantes, que pregam no rádio, cada qual mais exaltado, cada qual mais gritante, ou então cada qual aquela vozinha de fã, meus irmãos, meus irmãos. Mas todos estão a serviço do anticristo se não estiverem pregando a única verdade que interessa a Deus. Deus não quer saber de verdades particulares. A LBV também não. Queremos saber da verdade de Deus através de Jesus. Nenhuma outra nos interessa. Multiplicação da iniquidade até ao apogeu. Isso é uma coisa muito séria. Vocês pensam que eu vou poupar a LBV? Não.
também 2/3 da LBV serão eliminados. Nós já sabemos disso. Quem o diz é Jesus, não sou eu. E a terceira parte da LBV passará pelo fogo. Porque há muita gente falsa dentro da LBV. Nós não nos enganamos com isso, não. Gente que vai à minha mulher, diz uma coisa, vem a mim, diz outra, para me separar da minha mulher. Então diz que eu disse que a minha mulher está doente. Eu nunca disse que a minha mulher está doente. Jamais afirmei isso perante Deus. Portanto, quem disser que eu disse que minha mulher está doente, é um traidor do presidente, é um traidor da LBV. E outras coisas que inventam com muita habilidade, mas eu venho a saber de tudo. Às vezes eu brigo com a minha mulher para que as coisas apareçam. Brigo, sim. Aí uns correm para ela, outros correm para mim, e a gente desmascara todos. Cuidado, que quando é preciso enfrentar Satanás, eu sou mais que Satanás. Conheço todas as tramas dele. Mas há umas criaturas que querem subir na LBV, então pensam que o negócio é essa artimanha. Bom, já que o irmão Zaru não está, irmã Iraci e ti. Bom, já que a irmã Iraci não está, irmão Zaru, ti. E botam os ovinhos da calúnia, da traição. Gente impura, gente podre, mas com aquela aparência de interesse pela obra. Pela obra, é? Será que vocês amam a LBV mais que eu, é? Desde quando, hein, dona comadre? A senhora que é de Jacarepaguá, a senhora ama tanto a LBV assim? Mais do que o presidente, é? Poxa, que coisa formidável! Crianças. Multiplicação da iniquidade, essa é a iniquidade. Ela não respeita nada, não respeita ninguém. Por isso é que o presidente, às vezes, age com uma certa violência, porque aqueles que querem quebrar a indissolubilidade da LBV não merecem outra coisa, não. São falsos, são traiçoeiros. Eu sei o que eles querem. Vamos trocar. Obrigado. Esse é o poema que a Cida fez para mim, né? Alcideia, muito obrigado. Mas ainda não está bom esse microfone, não. Está horrível. Que coisa, né? Será possível que querem brincar comigo hoje? Coisa improvisada, sempre assim, não acaba bem. Eu não gosto de falar para massa com deficiência técnica. Eu quero ser entendido. Quero que todos ouçam. Alô? Vamos ver. Melhorou? Agora está bom? Primeiro o povo. A chave 8 fala do advento da caridade real, material e espiritual à luz do novo mandamento. Sem o novo mandamento, ninguém poderia ver isso com clareza. A humanidade pensava que caridade era dar um pedaço de pão, jogar uma nota de 5 cruzeiros, dar uma sopa. Caridade era isso. Não é não? Caridade é a explicação que eu estou dando das 21 chaves da volta de Jesus a este mundo. Essa que é a caridade real. A outra é a caridade transitória. É o mata-fome. Isso aí passa, mas o Espírito é eterno.
Quando eu alimento o espírito, eu aproximo de Deus. Quando eu alimento o corpo, eu o aproximo apenas das paixões humanas. Ele vai querer mais, de graça. Mais, e mais, e mais. Vai se aproveitar, vai explorar, gigolô, maquerô, descarado, capitão de captina. E há muita gente que prega a religião para captinizar a humanidade, captinizar as multidões. Gigolôs de batina, gigolôs de púrpura, gigolôs de clergyman, gigolôs, nada mais que gigolôs. Então a caridade da LBV é a que dá a verdade integral e liberta o homem para que ele deixe de ser escravo. O que é que vocês pensam? O escravo era o negro? E veio a abolição da escravatura em 1888? Quem é que disse que os negros é que eram os escravos? Escravos são os brancos, são os amarelos, são os peles vermelhas, sangue azul. Todos os analfabetos espirituais, esses é que são os escravos. Então nós nos divertimos muito, porque todo ano, no dia 13 de maio, vem um político todo engomado e diz que felizmente o Brasil ficou livre. O homem brasileiro ficou livre da escravidão. Quem está falando é um grande escravo. É o diretor da escola, é o deputado, é o senador, é ministro, mas todos são escravos do pior analfabetismo, que é o espiritual. Caridade autêntica, só essa que a LBV faz. Libertando o espírito, liberta o corpo. Redimindo o espírito, redime a alma, redime a matéria, redime tudo mais, porque só o espírito é eterno. A volta dos judeus a Jerusalém. Quem fez essa profecia foi o próprio Jesus. Ele disse: quando se cumprirem os tempos dos gentios, os judeus voltarão a Jerusalém. Está no Evangelho segundo São Lucas. E eu pergunto, onde é que estão os judeus agora? Estão em Jerusalém. Estão aí por toda parte, mas estão em Jerusalém, não estavam antes. Mas agora estão lá. Será que o povo tem olhos de ver? Como é que uma profecia se cumpre quase 2000 anos depois, mas está se cumprindo? Angústia e temor das nações em suas inúteis conferências de paz. Quem é que tem segurança nessas conferências? O presidente Ford vai procurar o general Franco, vai procurar o Vasco Gonçalves em Portugal, agora vai para a OTAN, agora vai para o Sadat, depois vai para o Isaac Rabin, e daí? E vai arranjar o quê? Paz para o mundo? Se conhecesse a Bíblia como nós conhecemos, ele é protestante, ele conhece como os protestantes conhecem, não adianta nada. Tem que conhecer como os legionários conhecem. Se ele não fosse um analfabeto espiritual, como Kissinger é outro, não iriam perder tempo nessas viagens, não vai adiantar nada. A guerra virá porque ela é inevitável, ela está dentro do homem, do monstro homem, do bicho homem. Não é papel assinado que vai revogar a guerra, isso é uma infantilidade. Mas enfim, eles farão suas conferências de paz totalmente inúteis.
Evangelização mundial, mesmo com a interpretação da Bíblia ao pé da letra. Exato. A Bíblia não é pregada como nós pregamos. Na maior parte da humanidade, ela está sendo pregada ao pé da letra. Mas sabe por que Deus permite isso? Porque aquela parte vai sair do mapa, a evangelização será completada na espiritualidade. Mas na parte preservada, que vai ser chamuscada, mas vai sobreviver, a pregação vai ser feita pela LBV. Multiplicação do saber no mundo inteiro. De fato, nesses últimos 20 anos, a humanidade tem progredido mais do que em todos os outros séculos. Foi assim uma disparada e surgiram coisas incríveis. Quem podia imaginar a televisão, o rádio? Quem podia imaginar que o homem fosse à Lua? E tantas outras coisas que estão sendo agora reveladas? Quem? Pois ainda vem coisas mirabolantes assim, que a multiplicação do saber está profetizada na parte divina da Bíblia, não na parte humana. Depois da grande batalha de Jerusalém, os judeus estão lá, mas os inimigos não querem que eles fiquem. Vai haver uma guerra por causa de Jerusalém. E não é só em Jerusalém que haverá essa guerra, não. É embaixo e em cima de Jerusalém. É na Jerusalém material e na Jerusalém espiritual. Depois disso é que vai acontecer a conversão dos judeus ao cristianismo do Cristo. Finalmente esse povo duro, de cabeça dura, como o próprio Deus diz, povo de dura cerviz, vai se ajoelhar e dizer: ah, Jesus, perdão, nós te aceitamos como nosso Redentor. Um só rebanho para um só pastor. Quem é que podia, antes da LBV, dizer que a profecia estava sendo cumprida? Cada religião. Pois se a LBV tem 2/3 que não valem nada, o que vocês querem mais? Quando eu digo bendita família legionária, é aquela que me ama, não aquela que me apunhala pelas costas. Pois se a LBV tem 2/3 que vão ser destruídos pelo fogo divino, eu vou me iludir com as outras religiões? Não, todas têm seu lado bom e seu lado mau. Tem seus cruéis e tem os seus bons, seus tranquilos, pacíficos. Mas os bons que vivem o novo mandamento, esses é que serão poupados por um verdadeiro milagre. E eu não posso ainda dizer nada sobre isso. Mas antes da LBV ninguém podia dizer, à luz da profecia, que se estivesse formando um só rebanho para um só pastor. Agora é que está. O domínio mundial do anticristo, o Cristo do diabo. Alguns chegam a duvidar e dizem, mas Deus vai permitir que o anticristo domine o mundo? Vai permitir, primeiro porque é um domínio fictício, transitório, vai durar pouco tempo, mas dará
origem ao expurgo do Armagedon final. Nos 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O anticristo, que é o Cristo do diabo, portanto, o falso Cristo, vai agregar todos os maus num só rebanho para um só pastor, de Satanás. Satanás também vai ter seu rebanho único, e é grande para chuchu. Como é grande o rebanho de Satanás. É a quase totalidade da humanidade inteirinha. Já o rebanho único de Jesus, número simbólico de qualidade, 144 mil. Mas esses realmente viverão na Jerusalém celestial. E o rebanho único de Satanás vai para as profundezas. De onde, hein? Vai haver um domínio mundial, transitório do mal sobre o bem, para que depois, então, Jesus restabeleça a ordem de Deus nesse planeta expurgado. Abominação da desolação no lugar santo. O ilege, interligado. Eu botei isso. Então, não é bem a mudança do sacrifício primitivo que Deus aceitava no Velho Testamento, ser o sacrifício romano. Não. Abominação da desolação no lugar santo, sem querer, está sendo posta em toda parte. Na própria LBV, eu confesso, eu não ia ao 3º andar. Quando eu subia era ao 19, não ao 3º. Um dia eu desci para ver o que eu ia mudar quando eu ia tomar posse. Aliás, a minha posse lembra a parábola da vinha. Porque a vinha era de Jesus. Ele apenas vinha tomar posse do que já era dele. Mas os vinhateiros queriam matá-lo para ficar com a vinha. Também quiseram fazer isso comigo. Umas pessoas muito bondosas, demais. Queriam ver o presidente desencarnado para tomarem conta da vinha. Mas quando eu desci ao 3º andar para a primeira visão, pedi que Jesus olhasse com os meus olhos. Abriu-se a porta do elevador. A primeira coisa que eu vi foi um guichê. Havia lá um pseudo bazar muito mal feito. E na porta da LBV para o público havia um guichê. Então aquilo definia a LBV, era um guichê. Abominação da desolação no lugar santo. Mandei arrancar aquele negócio todo, como Jesus mandou arrancar os vendilhões do templo. E no lugar do bazar com guichê, nós colocamos a figura divina de Jesus vivo e o seu templo da boa vontade. Daquele dia em diante, tudo mudou na LBV. Mas ainda há umas pessoas fingidas que vão cair fora, porque eu não aguento o contato de pessoas falsas. Essas vão rodar, podem escrever, não vão ficar. Só quero gente muito leal, que quem não é leal ao presidente, não é leal a Deus, nem a Jesus, nem ao Espírito Santo. Não é mesmo, não. Gog e Magog, a queda da Rússia. Um cidadão que é professor de materialismo dialético, que é a base do marxismo, leninista, marxista, e disse: mas você acha que
A Rússia vai cair? Infelizmente vai. Mas não pode ser, por que não pode? Tudo aquilo que não estiver alicerçado em Deus vai cair, meu amigo. O que você acha? Você acha que o mar tem uma estrutura divina, de rocha eterna, para alguém construir por cima dele? Pois se a igreja romana, que se diz construída sobre Jesus, vai desmoronar, que ela pensa que está, mas não está, como é que o comunismo não vai desaparecer? Pois ele desafia o poder de Deus. Todo comunismo é materialista, é contra Deus, é o anticristo em marcha. Você acha que Deus vai ser derrotado por meia dúzia de palhaços, teóricos da filosofia vendilhã, mercenária? A Rússia vai cair, o comunismo materialista, ateu, vai desaparecer da face da terra para todo sempre. Mas eu disse a ele, a título de consolação, olha, vou lhe dar uma alegria. O teu comunismo vai para a breca mesmo. Mas vem aí um comunismo formidável, um comunismo divino. Nesse comunismo, como o título diz, ele é divino. Ninguém é desigual, todos são rigorosamente iguais perante a lei. Também está explicado no livro. A chave é a reencarnação. O comunismo marxista quer nivelar os desiguais, quer igualar os desiguais. O comunismo divino não. Vai dar a cada um de acordo com a sua aptidão, de acordo com o seu merecimento, porque quer a vitória perene da justiça. Sim, o comunismo humano vai se desintegrar para sempre. Mas vem aí o comunismo divino, porque esse não tem dinamitadores, assaltantes, assassinos profissionais, não tem traidores, anarquistas, nem vacunas, nem cropóticos da loucura humana, do desvario da grandeza humana, da megalomania humana, mas é a vitória da justiça, que não evitará que alguém que precise subir, suba, que alguém que deva vencer, vença, porque essa é a vontade de Deus. Gog e Magog. Eu não posso antecipar certas coisas sem permissão do alto. Eu sou um soldado. O que eu já antecipei aqui neste livro não é uma temeridade. Mas é que eu ainda estou dando o livro primeiro à família legionária. Só depois é que ele vai para o mundo. Não mandei o livro para as livrarias de fora, porque o público profano não está preparado para ler esse livro, não está mesmo. Só o público legionário, aqueles que não estão no corte, porque estão lá com más intenções. Todo legionário que é legionário com más intenções, tipo Paulo Dias de Andrade, Humberto Rico, tanta gente assim, claro que está com os dias contados. Mas os legionários que vão à LBV por amor a Jesus, que sabem que a LBV não admite brincadeira, mistificações, claro,
Já estão salvos porque Deus os conhece. Deus sabe o que há dentro deles, no seu coração. Mas sempre há quem me pergunte, como é que o senhor diz que Jesus vem ao Brasil se a Bíblia não diz isso? Claro, uma profecia limitada no tempo, ela não pode exceder os limites do tempo. Haverá uma batalha em Jerusalém. Jesus estará lá. Mas só o Paráclito poderá dizer para onde Jesus irá depois dessa batalha. Não será que Jesus está proibido de vir ao Brasil? Porque há uns estudiosos, alguns santos de pau oco, que acham que tem que ser o que está na Bíblia. Ipsis verbi, virgulístico. E Jesus tem que obedecer, senão já sabe, tem que pedir demissão. Quem manda ainda são os rabinos, são os padres, os papas. Só que Jesus não os conhece. Vai ser uma coisa engraçadíssima. Aquela fila de papas, uma paparia, uma papada, uma papavina, que não tem tamanho. Jesus olhando aqui, vê que fila é essa? Não, essa é a fila dos papas. Que papas? Dos papas de fundo. Mas não são de Jesus. Eles pensam que são. Mas há muita gente também que está pensando muita coisa que é e não é. Já notaram isso? Como eles dispõem das almas, despacham umas para o inferno, outras para o céu, perdoam pecados. Por exemplo, o Papa diz que o casamento é indissolúvel, por isso não quer o divórcio. Mas por que deu o divórcio ao Roberto Marinho? Anulou o casamento dele para casar com outra. Por quê? Ah, porque ele é rico. Você vê que a igreja por dinheiro faz qualquer negócio. Aí não é mais lei de Deus. E chega lá o frecha, com os petrodólares, anula o casamento. Está explicado. Mas então, Deus não tem nada com isso, né? O Papa está dizendo que Deus anulou, mas Deus não sabe de nada. É isso aí. A história de Gog e Magog na Batalha de Jerusalém. A grande tribulação, como nunca houve nem haverá jamais no planeta. Isso vai ser uma coisa horrível. Quando se desencadearem as potestades celestes, aquelas convulsões do último Armagedon, se já imaginaram uma guerra nuclear para valer? Estados Unidos querendo varrer a Rússia do mapa, e a Rússia querendo varrer Estados Unidos do mapa. A questão é quem chegará primeiro ao botãozinho, que basta apertar um botão assim, pim. Aí os foguetes vão com bombas atômicas para destruir toda a Rússia soviética, incluindo a Sibéria. Mas acontece que a Rússia também está aparelhada para fazer pim. E os seus foguetes com bombas atômicas irão cair em Nova York, em Washington, em todo o território americano. Podem tirar a América do Norte do mapa. Vamos agora supor uma coisa incrível. Os dois correm, um de cada lado, chegam na mesma hora e apertam o botão no mesmo instante. Vocês já imaginaram o que vai acontecer? Já pensaram o que isso vai acontecer? O que é que isso vai acarretar? Vocês já imaginaram? Mas imaginaram direito? Mediram as consequências?
só a Rússia que tem a bomba, os Estados Unidos também tem, mas a França também tem, a Inglaterra também tem. Até a Índia já tem um traque lá que resolve. Perto dos Estados Unidos e da Rússia é um traque. Mas já faz um estrago. E outros estão em segredo trabalhando as suas próprias bombas. Nós sabemos que, infelizmente, ninguém faz essas coisas para botar no museu. É para usar, porque cada uma custa os olhos da cara. Com esse dinheiro que eles gastaram nas bombas, eles arrancariam a fome do mundo. Não haveria uma família faminta. A fome acabaria na face da terra. Mas eles não querem, eles querem a bomba. E cada um quer dominar o mundo, como Hitler, como Napoleão, como Júlio César. É o velho imperialismo romano. Roma só vai acabar agora, nesse último Armagedon que vem aí. E o pior para os inimigos é que eu já sei tudo, e eles não sabem. Daí a raiva deles. Está aqui, é a chave 19. Aliás, no hebraico é Armagedon. Armagedon, a guerra total e final em dois planos, material e espiritual. O que quer dizer isso? É que quem morreu criminoso não fica santo porque morreu. Vai continuar criminoso do lado de lá. Ora, a quase totalidade dos que morreram é de criminosos. Então o espaço está cheio de criminosos. Quando eles não têm briga armada lá em cima, ou vocês pensam que lá também não há combate? Há combate lá em cima. Mas enquanto eles não têm guerra, leva assim uma temporada, vocês sabem qual é a diversão desses desencarnados? Qual é a diversão principal deles? Quem disser ganha um beijo na boca. Pois eu vou dizer, é baixar nos centros espíritas e de Umbanda. Vocês sabem que eu respeito muito o espiritismo de Allan Kardec. Mas esse espiritismo que anda aí eu não respeito, porque eu sou vidente e o pouco que eu vi em 25 anos me deu a noção de que a população espírita já está meio retrativa. É difícil você conversar com o espírita, ele é irreduzivelmente obsidiado. Ele não sai da obsessão dele. Os piores legionários que saíram eram dessa linha. E a LBD se livrou dele. Mas são pessoas despreparadas. Pessoas que têm o quê? Um ano de experiência de observar, de ver. Frequentaram o Cambinda, o Cambonda, o Cambanda, o Cambeba, o Cambiba, o Camboba, e foram daqui, foram dali, então acharam que entendem do assunto. Já podem fazer sessão. Não podem, não. Para você fazer uma boa sessão espírita, você tem que ser vidente, de vidência muito boa, clara e audiente, tem que ter auditividade espiritual, ou audiência, tem que se cercar da proteção do alto para poder disciplinar a sessão. Se você não tiver evidência, qualquer pessoa ali que se diga médium começa a rebolar e diz, pronto, já recebeu. Mas eu já vi 90% que recebiam a si mesmo.
não recebiam espírito nenhum. Eles é que queriam se manifestar. Dá um prestígio, rapaz. Que beleza. Ver todo mundo a se curvar, a pedir conselhos. E eles não se importam, dá conselho para levar o pessoal para o diabo. Mas não faz mal, mas o prestígio dele está ali. Olhem, ninguém mais respeita o espiritismo que eu. Mas é a maior fábrica de loucos que existe na face da terra. Vocês não viram lá no Apocalipse 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que é um bicho porco? Um deles é o espiritismo. Esse espiritismo aplicado pelos homens para ganhar dinheiro, conquistar mulheres e fazer desgraças nos lares alheios. Uma dessas rãs, ou um desses espíritos semelhantes a rãs, é esse baixo espiritismo. Kardec não tem nada com isso, seus caras. Pois bem, todos esses criminosos que estão aí na crosta se divertem indo ao centro espírita, fazer confusão, baixar para fazer bagunça, joga um contra o outro. Agora, o que pode dizer um desses espíritos que baixou no médium principal? E o presidente do centro de fé, o que o senhor acha do irmão Zaru? Um canalha. Ele está auxiliado. Aí todo mundo acredita, né? Acontece que o anjo da guarda de uma pessoa é um pouquinho mais alfabetizado que o professor. E para me enfrentar, muito anjo da guarda não dá nem para sair. Muito protetor, muito guia espiritual, está por baixo. Então eu deixo aqui uma advertência, cuidado com sessões espíritas. É uma escola de obsessão. A maioria sai louca, alienada mental e a família não sabe. E não adianta discutir com essa gente que ela está obsidiada. Está lá o obsessor, tomou conta do médium e não sai dele, fica contra a mãe, contra o pai, contra a família, mas faz barulho até 4 da manhã e não se rende. E não é a pessoa, é a entidade que tomou conta dela. Quem quiser aceitar esse conselho, aceite. Quem não quiser, vai pro diabo que carrega. Chave bíblica número 20. Fim dos tempos, fim de Roma, do anticristo e das bestas, fim de Satanás e seus anjos. Vocês já viram aqui que é o fim dos tempos, ou o tempo do fim, está no meio. Todas as profecias da Bíblia sobre esse final estão concentradas nesse livro. Isso me levou muitos anos de pesquisa para lhes dar essa Bíblia resumida. O Armagedon pode estar mais perto do que a gente pensa. Num jornal de ontem, 31 de maio de 75, está escrito aqui: guerra atômica já é aviso de Washington. A voz de James Schlesinger, chefe da defesa dos Estados Unidos. Ele declara: se a Rússia atacar a Europa, atacaremos com a bomba atômica. Aqui, o jornal de ontem. Saiu ontem. Não vou perder tempo lendo tudo. Deixei a parte da reportagem telegráfica em casa. Trouxe apenas o título.
para que vocês vejam até onde eles estão chegando. Se a Rússia molestar a Europa, vai comer a bomba atômica dos americanos. Aí, se a Rússia for consultada, dirá, e eles comerão a bomba atômica russa. Vamos ver que bicho vai dar, né? Vocês têm medo disso? Por que não tem medo? Olha aí, a prova da vitalidade da LBV. A família legionária autêntica não tem medo. Pode acontecer o que acontecer, a LBV não tem medo. Por quê? Segurança na vida e salvação na morte. É onde eu pergunto a cada um dos que nos atacam: você está com Jesus? Na hora do Armagedon, na hora da desintegração dessa civilização miserável, você acha que você terá a proteção de Jesus? A segurança dele, você terá? O verdadeiro legionário tem, porque senão não justificaria mais nada. Um trabalho de 27 anos para nada. Mas perguntem aqueles lá fora que falam muito em materialismo dialético, que não conhecia materialismo na história, a concepção de Plekhanov. Perguntem a eles se eles têm tranquilidade quanto ao que vem lá adiante. Evidentemente não tem. Quanto vale uma tranquilidade dessas diante dos perigos universais profetizados? Vocês são milionários. O verdadeiro legionário é um milionário. Tem a verdadeira riqueza nas mãos. Mas mexer nessas coisas é cair na esparrela. Eu diria, assim como a parte humana na Bíblia e a parte divina, no homem a parte humana do sexo é a parte divina. Mas a parte divina desse tamaninho, completamente brutalizada, dominada, escravizada, absorvida, esmagada pela realidade sexual humana. Então não vou falar mais nesse assunto, e fica proibido falar nisso na LBV, porque a maioria não está preparada. O verdadeiro cristão, aquele que é do Cristo, ele não se deixa dominar pela fome. Ele domina a fome. E pensando bem, o sexo é uma outra espécie de fome. Por que o homem não pode dominar? O poder de Deus pode. Mas aos que têm o sexo nos olhos, qualquer gesto de carinho que a gente faça, o cara já está descobrindo imoralidade, coisas incríveis, olha só. Por quê? Porque cada um vê com os seus próprios olhos. Mas dizia Jesus, se teus olhos forem trevas, e grandes trevas serão. Eu nunca mais falarei desse assunto em reuniões públicas. E quando falar em particular, é com a pessoa reservadamente. Não diante de duas ou de três, porque não adianta. Já estão querendo se intrometer na minha vida particular. Pessoas metidas a minhas amigas, como a comadre. O que quer a comadre? Fazendo perguntas
indelicadas, grosseiras. O que é essa vagabunda? Não admito essas coisas, não. Eu amo a todos, mas nunca dei intimidade para me darem tapinha na barriga. Ninguém toma intimidade comigo, não. Ninguém jamais tomou. Mas há quem entre na minha casa para inventar uma série de coisas depois, quando se reúne as comadres. E eu estive na casa do presidente, formam até um grupo numa sala especial para comentar. Existem vagabundas dessa espécie infiltradas na LBV. Não ficarão muito tempo, não. Que a boa-fé tem um limite. Se fossem pessoas que amassem o trabalho, não aconteciam essas coisas. Porque quem trabalha não tem tempo para imaginar, quanto mais para observar algumas coisas que parecem erradas. Quem está com o tempo tomado não peca nunca, não tem tempo de pecar. Mas não há mesmo possibilidade de pecar, porque o tempo não dá. Só pecam os ociosos, os irresponsáveis, os gazeteiros, aqueles que não têm o que fazer, vagabundos e vagabundas. Fim dos tempos, fim de Roma, do anticristo e das bestas, fim de Satanás e seus anjos. Muita gente imaginava Satanás um poder rival de Deus. E até certo ponto mais poderoso que Deus, porque o mundo está pior. Cada dia que passa, o mal sempre suplanta o bem. Então a pessoa, se julgar pela aparência, chega à conclusão mesmo disso, de que Deus é mais fraco que Satanás. Mas acontece, nós já explicamos isso. A Terra ainda é planeta de expiação, de provação, de resgate. Quando Miguel expulsou os anjos do mal, onde é que eles foram lançados? Na Terra. Então, enquanto durasse a maldade dos espíritos reencarnados aqui, isto aqui seria reino de Satanás. Vocês compreenderam bem essa sutileza? Satanás é um símbolo, não é uma entidade. Como? Então, Deus vai criar Satanás? Das mãos do bem vai sair o mal? De seu rival? Não, quem faz Satanás é a humanidade ruim, pecadora, safada, cretina, perversa, traidora. A soma das maldades dos homens é que gera Satanás. É o seu correspondente no espaço. É o seu equivalente. No dia em que as maldades humanas desaparecerem da Terra, Satanás desaparecerá do espaço. Acabará Satanás. Infelizmente, já vem bem próximo esse tempo. A queda de Satanás será o dia em que o absinto sugará da terra todas as criaturas ruins, perversas e falsas, e as levará e já leva tarde. E não há coisa pior do que você não ter com quem conviver. Vocês já pensaram bem como é triste a solidão? Mas eu prefiro a solidão. Eu sou um solitário. Porque pouca gente me entende. Eu vou me entender com quem? Reunir quem? Para falar com quem? Melhor ficar sozinho. Antes só que mal acompanhado. Já diz um ditado velho. Agora você, na sua solidão, confia em umas certas pessoas e de boa fé lhes abre o coração,
você começa a contar os seus segredos, você está se entregando de pés e mãos atados a essa mulher que parece sua amiga. Amanhã ela se volta contra você porque quer conquistar seu marido. E você não pode nem se defender porque ela já sabe os segredos que você mesma deu a ela. A vida tem situações assim. Você não deve confiar em ninguém, nem no seu pai, nem no seu irmão, nem no seu filho. Você não pode confiar em ninguém, somente em Deus, mais ninguém. Mas, felizmente, nesse dia, quando o absinto abrir sua goela e engolir toda essa humanidade perversa, aí você vai começar a respirar, aí você vai começar a ser feliz. E o tempo que você gasta se defendendo dos golpes, você vai sofrer uma ligeira depressão, vai deitar um pouco, mas quando se levantar, ganhará todas as forças perdidas. E o que é a vida humana atualmente? A gente vive noite e dia se defendendo de golpes. Você não sabe se vem dali, daquela porta, se vem lá de cima. O mal está sempre armado para lhe golpear a cabeça. Em quem você vai confiar? Você tem amigas, Elisa? Não tem mesmo não. Se alguma se fizer sua amiga é para lhe tirar do programa. Cuidado, hein? Você tem amigos, Paiva? Bom, eu gostei dessa porque, de fato, eu não preciso tirar o lugar do pai, mas... não preciso derrubá-lo porque para tomar o lugar dele ia dar muito trabalho. Trabalho é como um burro de carga. E se ele deixasse de trabalhar, eu ia juntar o trabalho dele com o meu, aí morria. Mas que vocês devem tomar cuidado com as amizades. Nada de contar segredo que vocês entram pelo cano. A explicação é simples, eu não tenho inveja de ninguém, nunca tive inveja na minha vida. Mas parece incrível, você sabe, às vezes eu começo a recuar no tempo para ver se eu tive inveja de alguém. Qual foi mesmo alguém que me despertou inveja e eu desejei isso e aquilo? Não há. Mas eu vim já ao mundo nessa encarnação, tão preocupado com a minha missão, que aos 12 anos de Jesus para me dizer, olha vagabundo, vai começar a pregar. Mas senhor, com 12 anos? Com 12 anos, escuta aqui. E vai pregar o novo mandamento. Mas senhor, nem sei o que é isso. Vai procurar saber, eu não quero conversa. Mas que foi? Quer dizer, desde essa idade que eu vivo preocupado com a minha missão. Nunca tive tempo de invejar ninguém. Invejar por quê? Eu não invejo ninguém que seja bonito. Eu não gostaria de ser um homem bonitinho. Homem bonitinho não dá para mim. Eu vim para comandar massa. Quem comanda massa não pode ser bonitinho, porque não inspira confiança. Porque um homem bonitinho pode se apaixonar por um capitão qualquer, aí põe tudo a perder. Vocês compreenderam? Tem que ser um cara de massa. É igual assim, cara de povo. É a minha cara. O que mais? Eu não sou elegantinho, bonitinho, porque elegantinho, bonitinho não comanda nada em lugar nenhum. Já repararam? Não tem peito para comandar. O que mais? Gente
de dinheiro, eu tenho a maior riqueza que os ricos não têm. Eu expliquei outro dia no programa, o Faisal morreu. Levou o dinheiro? Levou o petróleo? Levou o petrodólar? Não levou nem o corpo, porque nem o corpo era dele, quanto mais aquelas coisas todas. Aristóteles Onassis, milionário greco-argentino, morreu. Levou o quê? Levou o dinheiro, levou os navios, levou os bancos, levou a companhia aérea que ele fundou. Não levou nada, não levou nem seu corpo. Então está provado que não era dono nem do seu corpo. Eu vou invejar quem não é dono de nada? Eu não, eu sou dono do meu espírito. E ele é riquíssimo, não invejo nenhum bilionário. Fim do anticristo. Bom, aquela Roma ali está associada a 10 países que vão se congregar sob o comando do anticristo para esse domínio mundial que eu denunciei aqui, está nas profecias. Quando vocês virem 10 nações fazerem publicamente um pacto de guerra contra o mundo, vocês já sabem que é a aliança do anticristo. Não se iludam. São 10 países fortes, num bloco só. Aí eles começarão a marchar contra o mundo, para dominar o mundo. E, como o Hitler conseguiu, a princípio Napoleão e Júlio César, assim também o anticristo vai conseguir, mas só por 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Depois vem o fim do anticristo. E essa Roma também será o fim. Sem saída não. Fim de Satanás e seus anjos. Quem fala isto é o Apocalipse. Quem fala disto é Jesus. Ele disse que o inferno está reservado para Satanás e seus anjos. Mas é claro que é o inferno simbólico. Deus não vai criar um fogo eterno. Não vai. Por que vai? No mundo Terra, nesse planeta, tudo é relativo, eis o único princípio absoluto. Quer dizer, enquanto a maldade do homem for eterna, o inferno em que ele vive é eterno. Ora, não há homem eterno, portanto, não há inferno eterno. O inferno é o sofrimento do homem que faz o mal, que é vítima do próprio mal que ele faz. O homem cria o seu próprio inferno, mas acabará, depois do último Armagedon, da grande tribulação, ere tenintum tribulatio magna qualis non fuit ab initio mundi usque modo nequecia. Não haverá igual uma tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, nem haverá jamais. Agora a bendita chave 21. Jesus volta ao planeta que fundou, inicia seu reinado na terra com o moderno povo de Deus.
glória maior. Muita gente, mas não pode ser, a gente não pode ver Jesus, não pode. Por quê? Nós somos pecadores. Mas escuta aqui, Judas não viu Jesus? Pilatos não viu Jesus? Maria Madalena não viu Jesus? Ele não tirou dela 7 demônios? Pedro não viu Jesus? Ele não negou o mestre 3 vezes? Na hora do testemunho, fracassou em vez de firmar a sua crença em Jesus? E ele não viu, não andou com Jesus? Será que você é pior que Judas? E conviveu com Jesus até vendê-lo por 30 pratas? Você é pior que Judas? Então por que você não pode ver Jesus? Por que eu não posso? Porque de fato, a gente às vezes vê tanta baixeza que comete e chega a achar impossível ver Jesus. Como ver Jesus? Mas acontece que vamos ver Jesus, queiramos ou não queiramos, que toda a humanidade, desde o princípio da terra, vai ver Jesus. Eu ressuscitarei no último dia para me ver. Muita gente vai dizer, bom, eu não estarei vivo nesse dia. Você, meu amigo, você estará vivo, porque morto ou vivo você estará lá. Todos vão ter que estar lá. Todos os homens que passaram pela terra desde a primeira vida, desde a inauguração do planeta pelo Cristo. Ah, mas estão mortos? Eu os ressuscitarei no último dia. Quem fala é Jesus. Eles vão me ver. E Jesus dirá a todos aqueles que forem banidos, não por Jesus, mas pelas suas maldades, explicará a eles, é uma questão de lógica, vocês não podem viver com esses que estão num plano superior. Vocês todos vão para o absinto, mas não percam a fé. Tratem agora de fazer o bem por lá. Então vocês um dia voltarão, e voltarão. Mas nunca mais com aquela mentalidade criminosa, assassina, pervertida, corruptora, transgressora das leis de Deus. Então Jesus inicia o reino de Deus neste mundo. É quando o Apocalipse diz: o reino da terra passou a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Aleluia!